E se dividir um AP com seu melhor amigo não fosse apenas dividir o aluguel, mas enfrentar tudo aquilo que você esconde até de si mesmo? Se alguém dissesse que dividir um AP com meu melhor amigo seria simples, eu teria acreditado. E foi exatamente por isso que deu tão errado. Meu nome é João, tenho 19 anos e até 3 meses atrás eu achava que me conhecia. Achava que ser aceito em enfermagem numa federal no Recife era o maior desafio que enfrentaria no ano. Mas aí eu fui morar com o Caio e tudo virou de cabeça para baixo. A gente se conhece desde criança. Jogava bola no mesmo campinho de terra batida em Olinda, pulava muro para roubar manga do vizinho. Crescemos juntos, dividindo as mesmas piadas e os mesmos silêncios. Quando decidimos dividir um apartamento para estudar, foi meio automático. Nossos pais comemoraram como se fosse casamento, e no começo parecia que ia dar certo, só que ninguém ensina como sobreviver à convivência com alguém que te conhece tão bem a ponto de te desmontar com um olhar. Caio era exatamente como sempre foi. Falante, teimoso, elétrico, o tipo que não consegue ficar quieto nem vendo filme. Já eu sempre fui o oposto, observador, reservado, do tipo que prefere o fone de ouvido à conversa fiada, e mesmo assim a gente funcionava, ou pelo menos achava que funcionava. Na primeira semana já deu para sentir que a coisa ia além do simples morar junto. Tinha algo nos olhares que duravam um pouco mais, nos comentários que vinham com uma provocação escondida. Achei que era coisa da minha cabeça, até a quarta-feira em que ele saiu do banho molhado e deixou a porta do banheiro aberta. Me olhou por um segundo a mais, sorriu torto. Vai ficar me secando mesmo ou quer entrar? Eu ri. Fingi que era piada, mas aquela noite, pela primeira vez, demorei para dormir. Comecei a perceber detalhes que antes não me atingiam. O jeito como ele se espreguiçava no sofá, como passava a mão na nuca quando estava nervoso, como me olhava quando achava que eu não estava vendo. E o pior é que ele parecia saber, e jogava com isso. As provocações ficaram mais constantes, brincadeiras com duplo sentido, comentários sobre minha roupa, toques sem querer no corredor apertado. Eu tentava fingir costume. Caio parecia confortável demais com esse jogo, como se estivesse testando limites que nem ele sabia se queria ultrapassar. Uma noite, chuvosa e abafada, foi a primeira fissura real. Ficamos os dois em casa, sem aula no dia seguinte. Pizza, cerveja e um filme qualquer. Sentamos no sofá, cada um num canto, como sempre. Mas aos poucos o silêncio cresceu entre a gente, denso. Quando me dei conta, ele estava mais perto, bem mais, a perna encostando na minha. Tu acha que a gente mudou? Ele perguntou sem olhar nos meus olhos. Mudou. Tu sempre foi assim? Assim como? Ele hesitou, respirou fundo. Sei lá, diferente. Como se estivesse sempre escondendo algo. Fiquei em silêncio, o coração batendo rápido demais. Ele se levantou, foi guardar a caixa de pizza e voltou a sentar. Perto, tão perto que dava para sentir o calor do corpo. E se eu fizer besteira? Então faz direito, falei sem pensar. Um sussurro, uma rendição. Mas ele não fez nada, levantou pouco depois e foi dormir. E eu fiquei ali, preso entre o que quase foi e o que talvez nunca vá ser. No dia seguinte, ele deixou um bilhete colado na geladeira. Hoje tem rolê da galera do direito. Vai colar ou vai fugir de mim? Assinado com um desenho de carinha debochada. Caio sempre soube brincar com fogo. Eu só não sabia mais se queria apagar ou alimentar esse incêndio. A festa era barulhenta, cheia de vozes que tentavam parecer mais felizes do que eram. Eu fiquei no canto, fingindo que me divertia com um copo de refrigerante quente na mão. Não queria estar ali, só fui porque Caio insistiu. Disse que eu precisava viver a faculdade para parar de me esconder. Irônico, vindo dele. Quando ele chegou com o pessoal do direito, tudo pareceu mais barulhento. Ria alto, falava com todo mundo. A galera se juntava como se ele fosse imã, e lá estava ele, com a mão no ombro de um cara alto moreno que devia ser veterano. Os dois pareciam íntimos demais. Caio sorria com aquele jeito despreocupado que sempre teve, mas que agora me incomodava. Não sei se foi ciúmes, talvez só raiva de não saber onde eu pisava. João, esse aqui é o Vinícius, jogou bola comigo no ensino médio, tá no 5º semestre. E aí, calouro, vai aguentar os plantões ou vai pedir arrego no primeiro semestre? Lhe disse rindo. Apertei a mão dele sem vontade. Caio lançou um olhar rápido, mas não disse nada. Fiquei mais alguns minutos perto deles, mas o clima estava errado, quando ouvi dois caras cochichando atrás. Tu viu os dois? João e Caio. Amizade assim hoje em dia é cheia de entrelinhas. Riram, alto, como se fosse engraçado, como se fosse vergonha. Eu saí da festa sem avisar. Voltei pro AP com um gosto amargo na garganta. O tipo de silêncio que não grita, mas pesa.
Horas depois, Caio entrou no apartamento. Cheiro de cerveja, passos arrastados. Me viu no sofá, mas não falou nada no começo. Tirou a camisa, pegou água. A festa foi boa, disse por fim. Percebi, respondi seco. Tá com ciúmes do Vinícius? É isso que você acha? Ele ficou me olhando, os olhos vermelhos, talvez de álcool, talvez de outra coisa. Tô cansado, Caio. Ah, cansado? Beleza então. Virou de costas, mas antes de entrar no quarto, falou baixo. Só para constar, eu ouvi o que disseram lá. Aqueles idiotas. Fiquei em silêncio. E não foi legal. Você não vai dizer nada? Respirei fundo. O que você quer que eu diga? Que dói? Que eu tô com medo? Que eu não sei o que a gente tá fazendo? Ele ficou parado na porta sem se mover. Talvez, porque eu também não sei. Fechou a porta sem força, mas foi como se tivesse batido. Nos dias seguintes, o apartamento ficou outro. Ainda dormíamos sob o mesmo teto, mas era como se paredes invisíveis tivessem sido erguidas. Nada de provocações, nenhum toque de propósito, nenhuma piada disfarçada. A ausência dizia mais do que qualquer discussão. Eu tentava me concentrar nos estudos, fracassava. Pegava o celular a cada 5 minutos esperando uma mensagem que não vinha. Às vezes escrevia algo e apagava. Medo de parecer fraco, medo de parecer carente, medo de ainda me importar. Na quinta, cheguei mais cedo. A sala estava escura. Achei que ele não estivesse em casa, mas a porta do quarto estava entreaberta. Vi Caio deitado, fone de ouvido, olhos fixos no teto, quieto, quase irreconhecível. Fui para a cozinha, fiz miojo, dividi em 2 pratos, bati na porta. Fiz comida, ele tirou um lado do fone. Miojo? Galinha caipira, teu preferido. Ele não respondeu, levantou, foi até a cozinha, sentou, comeu devagar, em silêncio. Tá bom, disse enfim. Melhor que o do RU, respondi, tentando sorrir. Nem todo herói usa jaleco. Ele me olhou, dessa vez com olhos de antes. Eu não gostei do que disseram naquela noite, falou baixo. Eu também não. Mas o que mais me pegou foi você não ter dito nada, nem comigo, nem depois. Demorei para responder. É porque eu não sei o que a gente é, Caio, e fiquei com medo de dizer errado, medo de perder você. Ele largou o garfo, passou a mão no cabelo, suspirou. A gente se perdeu, né? Talvez a gente só tenha dado uma volta maior do que precisava. Ficamos um tempo em silêncio, mas era outro tipo de silêncio, menos pesado, mais humano. Naquela noite, ele lavou os pratos. Eu enxuguei. Nenhuma brincadeira, nenhum flerte, só presença. Mas algo, pela primeira vez em dias, parecia ter voltado a respirar. Nos dias que seguiram, a rotina voltou, mas de outro jeito. Eu e Caio dividíamos o mesmo espaço, mas algo havia mudado. Não era mais tensão nem fuga. Era como se tivéssemos encontrado uma trégua silenciosa. Pequenos gestos tomaram outro valor. Um prato dividido, um toque no ombro, uma mensagem no meio da tarde dizendo: chega cedo hoje. Ninguém falava sobre o que tínhamos, e talvez por isso mesmo a coisa não afundava, mas também não andava. Na sexta, ele apareceu com 2 marmitas do restaurante da esquina. Não aguento mais te ver comendo miojo. Isso é cuidado ou julgamento? Os dois. Sentamos no chão da sala com o som de uma música baixa vindo do vizinho. Conversamos sobre bobagens, até que ele ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse, sem olhar para mim: sinto falta da gente provocando um ao outro, do jeito que era antes. Talvez a gente só tenha tido medo. Medo do quê? De gostar? Assenti. Ele não riu, só passou a mão na nuca, tenso. E se a gente parar de tentar entender e só deixar acontecer? Eu respirei fundo. O toque dele no meu joelho veio devagar, firme, sem pedir licença, mas também sem invadir. A resposta saiu quase sozinha. Você tem certeza? Ele riu de leve. Não, mas tô cansado de fingir que não penso nisso toda vez que você sai do banho. O beijo que veio depois não foi planejado. Não foi cena de filme, foi simples, real, quente, com gosto de medo e alívio ao mesmo tempo. Não dormimos juntos naquela noite. Cada um foi para o seu quarto. Mas agora havia uma certeza. Algo tinha começado. E não dava mais para fingir que era brincadeira. No sábado, fomos chamados para um churrasco na República de Cima. Gente da faculdade, ambiente tranquilo. Mas sabíamos que ali o mundo nos veria. E o mundo nem sempre é gentil. No começo foi tudo normal. Caio fazia piada, interagia com todo mundo. Eu me mantinha mais quieto. Alguns olhares já pareciam atentos demais. Depois da segunda cerveja, um dos caras se virou e disse: vocês dois dividem a P, né? Aposto que já sabem até o humor um do outro só de ouvir o passo. Riram. Cuidado, hein? Daqui a pouco tão dormindo de conchinha. Caio riu também, mas foi aquele riso forçado, rápido demais. Eu sorri sem vontade. O silêncio que veio depois queimou por dentro.
Na volta para casa, ele não disse nada até chegarmos na porta do apartamento. A chave demorou a girar. É por isso que eu tenho medo, ele soltou. Medo de quê? De ser visto, de virar piada, de me perder nisso e não saber mais como voltar. Eu o encarei. Quis dizer tanta coisa, mas só consegui tocar seu ombro devagar. Eu também tenho medo, mas se a gente se perder, que seja junto. Ele não respondeu, ficou parado, e o silêncio daquela noite foi o mais longo. Nos dias seguintes, voltamos a evitar o assunto. Acordávamos, tomávamos café, saíamos para aula, tudo no automático, mas com cuidado demais para quem já tinha se tocado com tanto desejo. Na terça-noite, a tensão finalmente explodiu. A gente vai continuar fingindo até quando? Perguntei de repente enquanto jantávamos em silêncio. Caio largou o garfo. Fingindo o quê? Que nada aconteceu, que não tá acontecendo. E você quer o quê, João? Quer sair por aí de mãos dadas, postar foto no Instagram, ficar ouvindo piadinha na aula? Eu só quero que aqui dentro seja real. Aqui dentro é real, mas você sabe que lá fora é diferente. Ele se levantou e foi pro quarto. Eu fiquei ali com o gosto da comida estragando na boca. No dia seguinte, quando cheguei da faculdade, encontrei dois colegas da turma de Caio no sofá. Jogavam videogame. Rindo, ele fingia que nada estava fora do lugar. E aí, João? Um deles disse. Caio só assentiu, sem olhar. Entrei no quarto, batendo a porta com mais força do que devia. Horas depois ele veio até mim, encostou na porta. Não precisa agir como se nada tivesse acontecido, mas também não dramatiza. Dramatizo? Ou você que finge tão bem que até parece que não sente nada? Não é simples pra mim, cara. E pra mim é? Ele se sentou na cama, devagar. A voz saiu baixa. Eu tenho medo até de gostar de você. Demorei a responder, mas quando falei não foi cobrança, foi verdade. Então gosta, mas para de fugir. Ele me olhou como se finalmente entendesse, como se tivesse visto algo que sempre esteve ali. E não disse mais nada. Naquela noite dividimos o mesmo colchão, sem beijos, sem promessas, só presença. E às vezes é isso que basta para continuar. Nos dias seguintes a gente tentou seguir como se nada tivesse sido dito. Dormíamos no mesmo AP, usávamos os mesmos horários, cruzávamos pela cozinha. Mas agora era tudo contido demais. Os toques sumiram, os olhares se desviavam. Era como se a coragem daquela noite tivesse se perdido no dia seguinte. Eu comecei a sair mais, estudar mais tempo na biblioteca. Chegava em casa tarde, evitava o sofá. Caio fazia o mesmo, só que ao contrário. Acordava mais cedo, passava mais tempo na rua, voltava quando eu já estava trancado no quarto. Nosso convívio virou dança de espelhos. Ninguém encarava, ninguém por inteiro. Na quinta cheguei e encontrei a sala escura. Achei que ele não estivesse, mas vi a porta do quarto entreaberta. Caio estava deitado, fones no ouvido, olhando para o teto como se quisesse se desligar de tudo. Não entrei. Só fui para a cozinha, preparei algo simples, dividi em 2 pratos e bati na porta. Fiz comida. Ele tirou o fone, hesitou, depois levantou. Sentou, comeu em silêncio. Quase não me olhou. E eu também não sabia mais como puxar qualquer coisa que soasse natural. Aquilo era pior que uma briga. Era como se a gente estivesse se apagando devagar, sem coragem de admitir. Você tá bem? Eu perguntei, baixinho. Tô cansado, ele respondeu sem detalhes. Aquela noite voltamos ao silêncio habitual, mas antes de ir para o quarto, ele parou na porta e soltou. Às vezes eu queria sumir por uns dias, só para ver se o mundo ia notar. Respirei fundo. Eu notaria. Ele não respondeu, só fechou a porta devagar. No sábado, Caio saiu cedo. Não disse para onde ia, voltou à noite molhado de chuva, com o olhar perdido. Foi direto para o quarto. Na manhã seguinte não levantou. Bati na porta, sem resposta. Entrei. Ele estava encolhido na cama, olhos abertos, mas vazios. Caio! Ele não reagiu. Chamei. Toquei no ombro dele. Só me deixa aqui, João, só hoje. Sentei ao lado, sem dizer nada. Fiquei ali. Ele não chorava, não falava, só respirava fundo como se estivesse tentando não desmoronar. Na segunda-feira, ele não foi para a aula. Na terça também não. Na quarta, liguei para a mãe dele. Foi o que mais me doeu, saber que não podia mais lidar com aquilo sozinho. Ela chegou no dia seguinte, conversou com ele, choraram, e no fim da tarde os dois saíram juntos. Hospital, avaliação. Ele precisava de ajuda. Eu fiquei no AP com o peito afundado. Pela primeira vez em semanas chorei, não de raiva, de medo, de impotência. No domingo fui visitá-lo, estava mais calmo, ainda abatido, mas presente. Por que veio? Ele perguntou. Porque não dá para fingir que não me importo. Ele abaixou os olhos. Eu achei que você tinha desistido. Não. Mas eu também cansei de andar sozinho por esse campo minado. Ficamos em silêncio. Eu senti sua falta, ele disse, enfim.
Eu nunca parei de sentir. Ele respirou fundo pela primeira vez sem fugir do próprio peso. João, eu não sabia o quanto estava me machucando fingir que nada estava acontecendo entre a gente, e ao mesmo tempo o medo de tudo explodir lá fora. Eu sei, interrompi. Eu também tenho medo, mas não dá mais para guardar tudo. Naquela noite voltei para casa com outra sensação. Não era paz nem alívio, era como se, depois de tanta tensão, finalmente tivéssemos tocado o fundo, e só restava subir. Nos dias seguintes ele ficou fora, em acompanhamento, mas me mandava mensagens, curtas, simples, mas constantes. Tô bem. Vi um cara que parecia contigo. Saudades do teu miojo. Quando ele voltou, semanas depois, o abraço demorou. Foi o primeiro sem hesitação. Não sei o que vai ser daqui pra frente, ele disse, nem eu, mas agora a gente escolhe junto. Naquela noite deitamos no mesmo colchão, sem planos, sem rótulos, só a certeza de que o pior já tinha passado e que a gente tinha sobrevivido. Caio voltou diferente, não falava muito sobre o tempo fora e eu não forçava. O importante era que ele estava ali, presente, pela primeira vez em meses, inteiro, não como antes, mas do jeito possível agora. A convivência recomeçou com calma. Dividíamos o mesmo espaço, mas sem pressa de resolver tudo. A gente se olhava mais, escutava mais. Não havia necessidade de explicação o tempo todo. O silêncio entre nós já não era ameaça, era descanso. Em uma noite comum, enquanto lavava a louça, ele soltou: "Falei com minha mãe, sobre tudo. Parei de secar os pratos. E ela chorou, não de raiva, de medo. Disse que o mundo já é cruel com a gente por ser pobre, preto, da periferia, e que agora eu ia carregar mais um alvo nas costas. Mas no fim só pediu que eu fosse feliz e não desistisse de mim. Fiquei quieto, não tinha resposta para isso. Só me aproximei devagar, como quem respeita o território do outro. Aqui você pode ser quem quiser. Ele assentiu. Ficamos ali juntos, respirando o mesmo ar como se fosse a primeira vez que o mundo parava de apertar. Dias depois, fomos convidados para uma confraternização do pessoal da enfermagem. Não era mais como antes, eu já não evitava os olhares, e Caio também não fugia. Sentou do meu lado, fez piada com um veterano, me serviu refrigerante. Nada demais, mas suficiente para a gente saber. Estávamos aprendendo a existir sem medo. Uma colega, Karina, veterana do quarto semestre, se aproximou e disse com naturalidade: "Vocês dois têm uma energia bonita juntos, só não vê quem não quer." Caio sorriu sem se esconder. E eu também, não precisava mais disfarçar. Claro, nem tudo era aceitação. Teve amigo que se afastou, teve comentário atravessado num corredor, mas teve também quem estendeu a mão. Quem ficou, quem enxergou a gente além do rótulo. O tempo passou, o semestre virou outro, as provas vieram, as noites sem dormir, os plantões no hospital universitário, Caio mergulhado nos códigos penais, eu nos casos clínicos. E mesmo no caos a gente se encontrava. Em uma tarde qualquer estávamos sentados na Praça da Federal, tomando suco de caju. Ele fez careta. "Continua ruim, mas você ainda bebe. Porque me lembra você, e às vezes lembrar é mais gostoso que o gosto em si." Rui. Ele também. Depois ficou sério. "Você acha que a gente vai dar certo?" Demorei a responder. A gente já deu, porque escolheu ficar mesmo quando era mais fácil ir embora. Na última noite antes das férias, ficamos em casa, sem festa, sem convidados, só nós dois e uma playlist aleatória tocando no celular. "Se alguém tivesse me dito que eu ia me apaixonar por você, eu teria rido", ele disse com a cabeça encostada no meu ombro. "E eu teria acreditado", respondi. 2 anos depois, o apartamento ainda é pequeno, o ventilador ainda range, mas agora temos 2 escovas no banheiro, 2 canecas iguais no armário e um aviso escrito à mão na geladeira: "Não me irrite antes do café." A gente não anda de mãos dadas o tempo todo, não por vergonha, mas porque entendemos que liberdade também é escolher quando mostrar e quando guardar. E mesmo com o mundo apertando lá fora, aqui dentro somos inteiros. Essa história não é sobre finais perfeitos, é sobre resistir ao medo, sobre amar mesmo quando não ensinam como, sobre acordar todos os dias e escolher ficar. Porque às vezes tudo o que a gente precisa é alguém que fique, mesmo quando o resto vai embora. A gente achou que tinha passado pela parte difícil, que bastava enfrentar o medo uma vez para ele não voltar. Mas não é assim, tem medo que só muda de forma e volta quando menos se espera. O terceiro ano da faculdade chegou com pressão de todos os lados: estágio, provas finais, cobranças familiares. Eu começava a virar noites no hospital universitário. Caio mergulhava nos livros de penal, com uma pilha de códigos ao lado e outra de dúvidas dentro. E no meio disso tudo, a gente começou a se perder de novo. Não por falta de amor, mas por falta de tempo, de paciência, de equilíbrio. "Você chegou às 3 da manhã." De novo.
Ele disse num domingo enquanto mexia no celular. Plantão, te avisei. Mandar uma mensagem com cheguei vivo não é exatamente conversa. Desculpa se sobreviver foi tudo que consegui ontem. Ele suspirou, mas não retrucou. Estava cansado. Eu também. Começamos a conversar menos, dormir em horários diferentes, almoçar em silêncio. O que antes era cuidado virou rotina, o que era carinho virou ruído. E então veio a proposta. Caio recebeu uma oferta de intercâmbio, um semestre em Lisboa, bolsa completa, chance única. Quando me contou, percebi no mesmo instante. Ele já tinha decidido ir. Só não sabia como me dizer. Você devia aceitar, eu falei antes que ele terminasse a frase. Você tá falando isso porque quer mesmo ou só para não me prender? Os dois. Ficamos em silêncio. A gente sobreviveu a tanta coisa, ele disse. Mas será que sobrevive à distância? Ele não respondeu. Os dias que se seguiram foram estranhos, preenchidos com despedidas sutis, um abraço mais longo na saída, um jantar que demorava mais para acabar, um beijo com gosto de intervalo. Na noite anterior ao embarque, ficamos acordados até tarde. Você acha que a gente volta a ser o que era? Não sei, mas espero que a gente continue sendo algo, mesmo que mude. Você tá com medo? Tô. E você? Também, mas pela primeira vez quero ver o que tem depois desse medo. Dormimos de mãos dadas, como quem sabe que vai soltar, mas sem pressa. No aeroporto, eu segurei o choro até o último segundo. Quando ele sumiu no portão de embarque, foi como se o ar do mundo tivesse ficado mais leve e mais denso ao mesmo tempo. Nos primeiros dias trocávamos mensagens todos os horários, videochamadas, fotos, promessas. Com o tempo, o ritmo mudou, a frequência diminuiu, a saudade virou ruído, a falta virou rotina. Um dia ele me mandou: talvez a gente precise dar um tempo, não por falta de amor, mas para descobrir quem somos quando não estamos juntos. Doeu. Muito, mas eu entendi. Não houve briga, nem adeus, só uma pausa, uma vírgula. E então eu voltei a andar sozinho. No hospital os plantões seguiam. A vida não parava. Os amigos perguntavam. Eu sorria, respondia o básico, guardava o resto comigo. Alguns meses depois recebi uma carta, escrita à mão, de Lisboa. Era dele. João, aqui é bonito, mas falta você. Eu precisei ir para perceber que não existe lugar no mundo que me preencha mais do que quando estou do teu lado. Se ainda houver espaço, eu quero voltar. E ficar. De verdade. Chorei, de novo, mas dessa vez foi alívio. Ele voltou no fim do semestre. Chegou mais calado, mais leve, mais certo. E agora? Perguntei, no nosso primeiro café juntos depois de tudo. Agora eu não fujo mais. Nos olhamos. O mundo ainda era o mesmo, com os mesmos riscos, os mesmos olhares, os mesmos silêncios. Mas nós não. A gente já não era só dois caras dividindo um AP. A gente era história, era escolha. Era tudo o que resistiu, mesmo quando tudo parecia querer desistir da gente.